Pecuária em Foco. Oferecimento Fertilizantes Eringer. Orgulho de ser brasileira. Olá! No programa de hoje você acompanha como foi a etapa do Circuito Boi Verde em Colatina, no Espírito Santo. 8 produtores levaram para abate 1.132 animais da raça Nelore. Foi a maior etapa já realizada em Colatina. E ainda uma entrevista com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Armindo Kichel. Nós sabemos que um animal ele consome 2 a 2,5% do peso vivo. Portanto, um animal adulto vai consumir aí 10 quilos de matéria seca por dia. O Pecuária em Foco começa agora. Foi acirrada a disputa da primeira etapa nacional do Circuito Boi Verde de julgamento de carcaças. Um evento que cresce a cada ano e contribui muito com o desenvolvimento do setor, pois é o único da categoria que orienta os pecuaristas sobre a melhor liquidez comercial. O primeiro abate técnico aconteceu em Assunção, no Paraguai. Abrindo o calendário nacional, a etapa de Colatina completa uma década este ano e todas as edições aconteceram aqui no frigorífico Frisa. É uma grande honra para o Frisa ter participado desse programa por 10 anos. Nós nos sentimos honrados em poder participar desse evento e oferecer a nossa estrutura de um frigorífico, talvez seja o único no Brasil que tem 45 anos de idade, e é um prazer enorme a gente ter a confiança dos produtores que nós vimos mantendo. 8 produtores levaram para abate 1.132 animais da raça Nelore. Foi a maior etapa já realizada em Colatina. Mostrou a força e a união dos criadores do Espírito Santo. Tudo começa com a avaliação em vivo. O coordenador do circuito busca a uniformidade do lote e a caracterização racial. Na fase final, dentro do frigorífico, onde é realizado o abate e a avaliação das carcaças, são levados em conta o peso, idade, número de dentes e a cobertura de gordura. Mais de 150 estudantes de veterinária, agronomia e zootecnia puderam participar do evento, que proporcionou na prática a realidade dos futuros profissionais. Os alunos aprenderam como fazer a avaliação antes e durante o abate. E aqui a gente pôde ver esses resultados, ver o que o produtor, o pecuarista está fazendo na fazenda dele e está alcançando no final, no abate. A gente também pôde ter um contato com pecuaristas, com a indústria frigorífica e também acompanhar palestras de área técnica sobre a pecuária bovina. A qualidade dos animais superou as expectativas da ACNB. Segundo Guilherme Alves, coordenador do Circuito Boi Verde e responsável pela avaliação dos lotes, o nível sobe a cada ano. E a tendência é aumentar cada vez mais, devido ao pesado investimento genético realizado pelos pecuaristas. Essa etapa deixa a gente bem lisonjeado do trabalho que a CNB vem fazendo em prol do pecuarista, orientando-se que tem que abater um boi mais novo e mais pesado. Em 2004 a gente produzia 18 arrobas em 30 meses. Em 2012 nós produzimos 21 arrobas em 21 meses. Então a evolução genética é muito grande e o pecuarista está se tornando mais rentável com esse abate de animais mais jovens e mais pesados. Ao final da etapa, foi realizada a premiação dos melhores lotes de carcaça. E o grande campeão, com as 3 primeiras colocações, foi o Nelore Eringer, que vai para a disputa nacional com uma alta pontuação. O Espírito Santo hoje, apesar de ter um rebanho pequeno, é uma referência, pode ser considerado como uma referência no rebanho pecuário, porque já são 10 anos de circuito boi verde aqui no estado. E o abate técnico tem comprovado essa melhoria da eficiência genética. Hoje, toda a equipe de campo, os vaqueiros, funcionários de serviços gerais, os encarregados, todos estão comprometidos com esse projeto, que começa desde o rebanho de cria, com os programas de melhoramento e termina com essa excelente produção em carcaça que a gente pôde observar aqui no abate técnico.
O Abaxtec ele permite enxergar esses resultados e, sobretudo, congregar todos os envolvidos, os produtores, os pecuaristas, os técnicos, todos os segmentos para que se possa buscar os resultados esperados na pecuária. E não saia daí que depois do intervalo tem uma entrevista com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Armindo Kinschel. O Pecuária em Foco volta já. Iringer, parceira do homem do campo, por uma agricultura eficiente e sustentável, colaborando com a produção de alimentos para a crescente população do planeta. Posso dizer que quem usa FH Nitromais com certeza tem um aumento na produtividade. Usamos Nitromais na área de cana, obtendo alta produtividade, devido à tecnologia e eficiência do produto. Iringer, orgulho de ser brasileira. A pecuária atual exige cada vez mais produtividade. E para tirar algumas dúvidas, nós estamos na Embrapa Gado de Corte com o professor Armindo Kinschel. Armindo, nós estamos no meio do ano. O que o pecuarista tem que fazer agora? No que etapa ele está? Olha, nessa época do ano é a etapa exata do produtor fazer o seu planejamento, ou seja, verificar como se ele atendeu às metas traçadas 2012, 2013, se ele atingiu os objetivos e fazer um novo planejamento para ser cumprido 2013, 2014. E agora a gente entra numa época de seca. O que é preciso ter nessa fazenda? Bom, o produtor deve primeiro fazer um levantamento, um diagnóstico da propriedade e ele tem que saber ver quanto ele tem de forragem. E para ele saber realmente quanto que ele precisa ter, ele tem que conhecer primeiro a exigência dos animais. Nós sabemos que um animal ele consome 2 a 2,5% do peso vivo. Portanto, um animal adulto vai consumir aí 10 quilos de matéria seca por dia. Então, claro, ele vai nas áreas, vai colher as folhas na propriedade, pegar todas as folhas que tem na área e folha mais ponteira, que seria a alimentação do animal, ver a matéria seca, secar no micro-ondas e tal, ver quanto tem de matéria seca. E se ele encontrar, por exemplo, que ele tem 1.000 quilos de folha mais ponteira, agora maio e junho, disponível na área. Claro que o animal vai consumir 80%, vai haver perdas, ou seja, teria uns 800 quilos de matéria seca para ser consumida em 4 meses. Isso aí, se eu pensar em um animal, um boi adulto ou uma vaca, eu teria para apenas 80 dias, ou seja, teria até fim de agosto, não teria comida para setembro e outubro. Então, nós sabendo quanto o animal precisa comer, quanto que ele precisa de matéria seca por dia, ver quanto eu tenho, ele vai saber se a propriedade está sobrando forragem, se está dentro do limite programado, não vai faltar, nem vai sobrar volumoso, ou se está faltando volumoso. E se o pecuarista não fez esse planejamento no começo do ano, o que ele pode fazer agora? Bom, ele verificando que não vai ter forragem suficiente para passar até o início das chuvas, ele deve reduzir a carga animal. Fazer um ajuste de lotação, reduzir a carga animal, descartar os animais menos importantes na fazenda, os menos produtivos, para outros produtores que tenham forragem nessa época, ou aumentar, quem sabe, o semi-confinamento, aumentar o confinamento, para sobrar as forragens para as outras categorias animais. É muito importante nessa época do ano de planejamento, porque se ele chegar a agosto sem forrageira na fazenda, todos os animais perdendo peso, magro, ele vai comprometer todo o sistema produtivo e vai entrar na pecuária tardia, de baixa produtividade, de baixíssima rentabilidade. Então nós levamos ao produtor que é preferível um velho ditado: vamos perder os anéis e salvar os dedos. E Armindo, quem quer aumentar essa produtividade agora, como se planejar para 2013 e 2014? Bom, se nós traçarmos as metas 2013 e 2014, para aumentar, por exemplo, a lotação, o ganho por animal. É agora o momento de fazer o planejamento, de fazer um diagnóstico da propriedade, selecionar as áreas mais produtivas, de maior potencial de produção, definir qual é a espécie forrageira, como é que vai se dar essa recuperação e realmente fazer um levantamento com essa análise de solo para saber quanto vai de corretivos, quanto vai de sementes, custo de preparo, conservação. E ele tem que ver se ele tem esse recurso financeiro ou ele precisa fazer um projeto via um crédito bancário, buscar esse recurso do Centro-Oeste via ABC, via FCO e outras linhas de crédito, e ele fazer um projeto, aprovar esse crédito, pegar os recursos financeiros, comprar semente, comprar os insumos, as máquinas necessárias até o mês de setembro e outubro, onde ele deverá começar a produzir forragem ou começar a plantar as pastagens a partir de outubro,
de 2013 até fevereiro de 2014, ele pode formar pasto. Por exemplo, essa pastagem aqui é uma pastagem, justamente nisso que você perguntou, é uma pastagem que foi planejada para ter forragem a partir do mês de maio e junho até setembro. Foi feita uma recuperação estratégica dessa pastagem, foi plantada a pastagem em fevereiro, que agora com alta produtividade, alta qualidade, nós entrarmos no período do inverno com bons ganhos animais. Então isso, se o produtor quer esse tipo de atividade, ele tem que fazer um planejamento, uma análise, comprar os insumos com antecedência, fazer um bom preparo de solo e ter uma pastagem que nós consideramos uma cultura de forragem para alta produção de carne e leite. E assim a gente termina o Pecuária em Foco de hoje e eu desejo a você uma ótima noite. Pecuária em Foco. Oferecimento Fertilizantes Eringer. Orgulho de ser brasileira.